Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Então, o Maravilha vai me apresentar. Antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade. A Celeste fez um convite para vir compartilhar um assunto aqui com vocês. É uma coisa que a gente sempre conversa sobre algumas questões de uma formação que eu tenho. E eu vou trazer algumas coisas. Depois, a ideia é que esse assunto não fique nada muito didático. Se alguém quiser perguntar alguma coisa também, se sintam à vontade, tá bem? Então, meu nome é Mônica, sou amiga da Salete há alguns anos. Eu sou psicóloga por formação, trabalho como psicóloga, sou professora também. E conversando um pouquinho com a Salete esses dias, um pouquinho antes de sair de férias, teve um tema bastante interessante que ela falou que talvez poderia vir para compartilhar com vocês, que é cuidando de quem cuida. Eu vou falar um pouquinho para vocês de onde veio esse tema. Eu sou formada há muitos anos, eu tenho várias formações, e uma delas é em cuidados paliativos. É uma formação que eu fiz há pouco tempo. E tem um tema muito interessante que fala sobre essa questão do adoecimento de quem cuida de alguém que precisa ser cuidado. Não necessariamente alguém idoso, às vezes a gente se preocupa, tem alguma outra pessoa da família que é um dependente para ser cuidado, e o cuidador muitas vezes adoece nesse processo também. Cuidados paliativos, eu trouxe só um tema, só para vocês entenderem o que é cuidados paliativos. Vou ler para mim é mais fácil porque o tema é grande, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, cuidados paliativos consiste na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar que objetiva a melhoria de qualidade de vida de pacientes e seus familiares diante de uma doença que ameace a vida, por meio da prevenção, do alívio do sofrimento, por meio de identificação precoce, avaliação impecável, tratamento de dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. Então, cuidados paliativos, ao contrário do que muita gente fala, que quando a pessoa vai para cuidados paliativos já não tem mais nada para ser feito, porque a doença já avançou o suficiente, a vida dela já está num curso que não tem mais volta. Na verdade, é o contrário. Cuidados paliativos é onde é oferecido tudo que a pessoa precisa para que ela tenha dignidade na finitude dela. Então, a pessoa ela vai ter cuidados para não ter dor, ela vai ter uma equipe multiprofissional, e a psicologia entrou, né? Quando eu fiz esse curso, eu fui lá como psicóloga. Então, a gente tem atendimento na área de psicologia pro paciente e pros familiares que estão envolvidos nesse processo de finitude. A gente tem capelão, uma coisa bem interessante, né? Se imaginar dentro de hospital, pessoas voltadas na área da espiritualidade que estão lá também para acolher essas pessoas, e se não tiver no hospital, na casa delas também. A questão social, então, existe uma equipe grande, psicólogos profissionais, assistentes sociais, que vão dar todo esse suporte. E os médicos e enfermeiros são aqueles que são responsáveis por amenizar a dor, né? Então, ninguém merece morrer de dor. Então, a questão dos cuidados paliativos é onde você oferece essa dignidade para esse cuidado todo. E dentro desse processo de cuidados paliativos, é uma área que eu gosto muito, porque é muito voltado para a área da psicologia, que é cuidar de quem cuida. Então, quem cuida precisa se olhar muito, porque a gente tende a entrar num processo, no processo automático do cuidado, e a gente para de olhar coisas importantes para as pessoas que a gente está cuidando, e às vezes para a gente que cuida também. Então, se tem alguém aqui que cuida de alguém em casa, faz idoso, adoecido. Então, vamos olhar um pouquinho quanto que a gente precisa, né? Você também comentou, né? Que você cuida. Então, passa para mim aqui. Quem é o cuidador afinal? Dentro dessa questão de quem cuida, a gente tem vários cuidadores quando uma pessoa ela não está bem. Ou quando a pessoa, às vezes, ela também, por exemplo, está no processo de envelhecimento. E quando a gente fala de finitude, a gente não está falando só de um adoecimento. A gente está falando no curso da vida, né? Às vezes a gente separa o que é vida e o que é morte. Não, a morte é um processo da vida, né? Então, se a gente olha para a nossa vida, a gente tem qualidade de vida e a gente oferece qualidade para quem a gente cuida, a gente está olhando com todo o respeito para esse novo processo da vida. Todos nós vamos passar, né? Então, a gente sabe que em algum momento essa passagem vai ser feita. E como que a gente chega com dignidade com isso? Se cuidando, enquanto a gente está vivo, né? A gente tem que se olhar para esse momento. E quando a gente está no processo de cuidar de alguém, muitas vezes a gente esquece da nossa vida. E a gente passa por um processo
automático, fazendo com que tudo aquilo dê certo para a pessoa. A gente desorganiza a vida da gente, desorganiza a vida de todo mundo, de alguma maneira. É muito comum que as famílias se desorganizem quando precisa cuidar de alguém. Então tá indo tudo muito bem, até que chega um momento a gente tentar conversar, da gente se organizar, da gente se reunir para fazer as coisas. E aí começa às vezes alguns problemas que a gente precisa entender. E é claro, né, que a gente tem o cuidador profissional é aquela pessoa que a gente contrata, que a gente põe em casa, que você vai pagar, às vezes você não está dando conta de cuidar, e a gente coloca alguém preparado para isso, geralmente tem um curso, sabe como dar um banho, né, sabe como virar no leito, sabe como dar remédio, então essa pessoa é muito bem preparada. A gente tem os cuidadores da saúde, né, que são aqueles de saúde em casa, que as pessoas vêm do posto de saúde, já também são pessoas preparadas, são pessoas que entendem uma série de questões, que sabem onde dói, o que pode fazer. E nós temos os cuidadores familiares, que não temos preparo nenhum. Que aprende na raça. Então tem que aprender na raça, né? E aprender na raça às vezes dói. Então o cuidador familiar, e é geralmente o primeiro que está na linha de frente, que é o cuidador familiar. Às vezes entram outros tipos de cuidadores, quando a gente realmente às vezes não dá conta da situação, quando é muito sério, e a gente precisa de outros profissionais. Mas o que a gente vê na nossa população, na nossa comunidade de verdade? São os cuidadores familiares que dá um jeito, né, e vai aprender. E aí o que acontece dentro do ambiente familiar? Cada um sabe de uma história, cada um entende da sua maneira como é que tem que ser feito os cuidados. E aí é onde acontece às vezes os atritos dentro de casa, né? Então alguém fala, não, mas podia dar banho de manhã, outro fala, não, podia dar à tarde. Porque eu ouvi dizer, né, que à tarde, quando o sol cai, é melhor. Outro não, mas de manhã, né, alguém já me falou que de manhã não é assim que funciona. E aí, quando a gente começa com esse monte de achismo, é onde começa os cuidadores, né, direcionar geralmente, às vezes, para uma ou duas pessoas dessa família, e aí a gente vê uma série de questões. O que impacta cuidar de alguém? Altera a nossa vida social, que você passa a ter outro tipo de compromisso, altera a sua vida, às vezes espiritual, porque muitas vezes a gente, olhando todas as dimensões que a gente se faz presente, a gente às vezes começa a duvidar, né, do tipo de pergunta, o que está acontecendo nessa vida, por quê, né, os porquês que a gente tem, as brigas que a gente tem com Deus às vezes, e é muito comum a gente ouvir isso, tipo, né, não tá me olhando, né, tá meio esquisito esse contato aqui. E às vezes a gente começa a duvidar dessa questão da espiritualidade, aí a gente abre mão disso, porque a gente precisa cuidar, mexe com a nossa vida financeira, né, porque aí você passa a ter outros tipos de obrigação, às vezes uma série de remédios, uma série de coisas começa a acontecer e desorganiza. Então esse monte de coisinhas, ele vira uma bola de neve se a gente não se cuida. Então o cuidador familiar, ele precisa olhar muito. Ele precisa olhar muito para os cuidados dele, porque a gente só consegue oferecer aquilo que a gente já carrega. Então se eu estou muito estressado, se eu estou muito desorganizado, se eu estou numa estafa completa, é isso que eu vou acabar entregando para quem eu estou cuidando. Então, essa parte de cuidar de quem cuida, existe uma equipe, dentro dos cuidados paliativos mesmo, dentro da área de saúde, muitas vezes, que é o acolhimento do familiar. Então, quem cuida, como que pode cuidar, que tipo de informação a gente precisa, eu preciso me apropriar do que está acontecendo, né? Sem achismo, sem cada um achar alguma coisa. Então, muitas vezes, o próprio posto de saúde tem quem possa dar uma orientada nesse sentido. Nem todo mundo tem condição de pagar os outros profissionais, né? Se bem que eu costumo falar o seguinte, a gente está em São Paulo e a gente está num lugar muito privilegiado com relação a cuidados no geral. Por mais assim, precário que seja na saúde, a gente tem muito posto de saúde, a gente tem hospitais que atendem muito SUS, né? Então, hospitais clínicas e vários outros hospitais que mantêm em vários lugares também atendimento. Então, de alguma maneira, a gente tem esse cuidador da saúde que pode ajudar a gente, né? Qual é o contexto dos cuidadores familiares que a gente tem hoje? Sim, geral. Nível de ansiedade extremamente alto, porque quando a gente está lidando com alguém adoecido, ou com alguém que já está perdendo as suas capacidades, que é o progresso da velhice, a gente vai ouvindo menos, todos nós vamos passar por isso, a gente envelhecer, né?
A gente ouve menos, a gente enxerga menos, a nossa memória está prejudicada. Então, assim, o nosso corpo é o primeiro que a data de validade vai aparecendo, né? Então você fala assim, poxa, mas aos 20 anos eu enxergava tão bem, agora eu uso esse óculos. Pois é, né? Não tem jeito, né? Aí você fica pegando o negócio e fica... Alguém me comunica. Não enxerga adequadamente, cabelo branco. E o corpo ele vai mostrando pra gente. Então, esse processo da nossa finitude, parece que a gente só olha quando alguém adoece. E não é isso que acontece. Então, às vezes a gente tem os pais que estão ali envelhecendo, você precisa tomar uma série de cuidados. Quando a gente começa a perceber que essa maquininha está falhando, às vezes a gente entra em angústia, né? E aí a gente vai pensar, nossa, mas já te falei 10 vezes a mesma coisa, né? Ou, de novo, essa pergunta, porque a pessoa está precisando perguntar mais vezes, você vai ter que falar 10 vezes se for preciso. O que mais que está mudando? Né? Aos 20 anos você subia e descia uma escada correndo, descia de costas, talvez. E com 80 não dá. Você vai ter que ter alguém olhando, se o degrau for muito curto, você pode cair daquele degrau. Então a gente começa a mudar o olhar da própria capacidade que esse corpo tem. E quando a gente está cuidando de alguém que está nesse processo, um pouco mais na nossa frente, né? Porque a gente vai chegar lá, espero que a gente chegue, né? Tô torcendo para isso. Mas quando alguém está uns passos à frente, a gente entra em angústia. E a gente fica muito ansioso. Então, a questão da ansiedade, a angústia pela finitude, né? Então, por mais que a gente tente entender que isso tudo é um processo, espiritualmente a gente, né, está sempre procurando olhar por isso, a gente tem as nossas orações, as nossas crenças, mas quando a finitude de alguém da nossa família chega perto, a gente olha para a nossa, mesmo que inconscientemente, né? Então você começa a lidar com alguém que já está com bastante indícios de que realmente não tem muito tempo ainda pela frente, a gente começa a se deparar com a nossa própria. E isso gera uma certa angústia também. A gente começa a ter certeza que o prazo de validade está chegando. Então, isso vai mexendo com a gente. Nem sempre a gente tem com quem conversar, nem sempre a gente tem um apoio para falar sobre isso. Às vezes as pessoas, por medo de tocar no assunto, preferem ignorar tudo isso e a gente entra em sofrimento, né? E aí eu vou carregando esse sofrimento, eu vou me estressando, eu vou me cansando. O processo de desesperança, quando a gente tem alguém assim que precisa de muitos cuidados, esse processo às vezes aparece, a gente se sente extremamente impotente, né? E aí vem aquela desesperança, o que eu posso fazer? Às vezes as pessoas falam pra mim, nossa, mas não dá pra fazer mais nada, né? Hoje, inclusive, eu vi um áudio nesse sentido, de alguém que estava comentando do pai de um amigo que está internado, o médico chamou a família hoje para conversar com a família, ela me ligou, falou, nossa, mas a gente não consegue fazer nada mais, né? Como a gente está impotente. A única coisa que eu consegui fazer, a única, eu achei bem interessante, ela falou assim, foi fazer uma oração pela família e ir lá dar um abraço nele. Isso é muita coisa, né? Esse sentimento que a gente tem que a gente não consegue fazer nada, na verdade, é olhar para aquilo que a gente quer ter controle. E nós, definitivamente, não temos controle de nada. O que a gente faz é se organizar para viver bem. Não temos controle. Ninguém sai de casa de manhã esperando que vai bater o carro, esperando que vai, né, tropeçar na calçada. Não, você sai para trabalhar, você sai para fazer seus compromissos, você tropeça, seu carro quebra, né, alguém te liga e te dá alguma notícia, a gente não tem controle sobre isso. Porque a gente tem uma grande organização para viver bem com as pessoas, para viver o nosso dia a dia. Então, muitas vezes a desesperança vem quando a gente começa a ter essa certeza que eu não tenho controle. E aí a coisa vai ficando, né, meio bagunçada dentro da gente. A fadiga por compaixão, o que é a fadiga? A fadiga é quando chega no nosso limite. E é muito comum cuidadores familiares fadigarem, né? E aí começa a perder o sono, não dorme adequadamente, não come direito, esquece de tomar os próprios remédios, começa a desorganizar, a pressão começa a subir e a pessoa tá ali, né? Então você fala, não tem alguém para dividir, não. E ela não tá aguentando, tá com dor nas costas, tá com dor na lombar, mas ela vai lá, ela tem que dar o banho, ela tem que fazer as coisas e o corpo vai fadigar uma hora. Aí você começa a esquecer as coisas, não sabe onde deixou nada. Aí você dá o remédio de manhã, não lembra se deu o remédio de manhã, você tem que dar o remédio da tarde. Não sei se alguém já passou por isso, né? Tá se identificando aí? Agora a gente conheceu um para despertar que não esquece. É isso, o celular já é uma ferramenta. Mas
uma lista na porta da geladeira, né? É. Eu já vi muita gente em porta de geladeira. Com a letra bem grande. Com a letra bem grande. Só dá uma olhadinha. Você vai fazendo um diáriozinho do que você precisa fazer, porque você começa a fadigar mesmo. E você vai falhar. Em algum momento não vai dar para funcionar. E essa fadiga é por compaixão. Literalmente no teor da palavra, né? Eu sou com tanta paixão por cuidar, para não deixar que aquela pessoa passe por alguma coisa que eu preciso que ela fique bem, eu entro nessa fadiga. E aí é quando a gente começa esse processo. Aí a pessoa acha que não dá, fica nervoso com todo mundo. E aí você se irrita com o marido, você se irrita com o filho. E você começa a desmarcar compromisso seu e sempre justificando que é porque você tem que fazer aquilo. E a gente abre mão, né? Na nossa própria vida. Então essa fadiga por compaixão, ela é a coisa mais comum que a gente vê no dia a dia. A propensão a dores, né, físicas, porque a gente vai até o limite físico, e eu pego, eu levanto, eu dou conta, né, e vai embora pra casa com a lombar latejando, aí dorme mal, você não aguenta de dor nas costas, né, a cabecinha tá assim, ó. Se dorme extremamente mal, porque suas costas estão todas arrebentadas, seus braços estão, né, e aí você dorme mal, no outro dia você acorda irritado, e aí vira uma dinâmica, e a gente não percebe. Né? Aí seu cabelo começa a cair, porque você está cansado demais, sua pressão já não funciona direito, né? Às vezes você começa a emagrecer ou engordar. Então, para compensar essa fadiga de compaixão, eu saio comendo tudo, desesperadamente, como se não houvesse amanhã, porque é onde eu sinto um pouco de prazer na minha vida. Eu como, somente doce. Mas por quê? Porque doce traz um aconchego, né? Quando a gente está muito deprimido, quando a gente está muito mal, quando a gente está fadigado, o corpo pede alguma coisa que dê prazer. E o doce, né, ele acalenta a alma, né? Docinho. E aí você come um doce, você come outro, quando você percebe, já o colesterol tá lá em cima, né? E a questão da irritabilidade, a impaciência, isso tudo vai virando uma grande bola de neve. E a gente chega nessa questão da solidão. Né? Quantas pessoas que cuidam se sentem solitários. E muitas vezes é porque não se permite ser ajudado. Então, às vezes a gente vai fazer, por exemplo, uma avaliação de um familiar que está muito cansado. Quem mais tem na família? Né? A pessoa ela chega com esse discurso. Que eu faço porque eu estou cansada, porque minhas costas dói, porque meus compromissos. E a pessoa está com uma série de problemas de saúde. Quantos irmãos você tem? 8. E cadê? Ah, não dá. Não dá porque uma cuida do neto, outra não pode. Outra... A própria pessoa ela justifica, né, essa solidão que ela vive. Mas é na tentativa da paixão mesmo de cuidar o máximo que pode. Então, às vezes, a gente precisa abrir a guarda. A gente precisa que o outro nos ajude. A gente precisa se permitir para isso. Né? Então, como é que eu consigo organizar isso? Todo mundo vai estar lá disposto a ajudar? Provavelmente não. E se você não pede, né, a gente acaba fadigando. Então, às vezes, a gente tem que abrir a guarda, pedir para um, pedir para outro. Né? Às vezes, com um vizinho, com um primo, não sei. A gente começa a criar. Se tem uma coisa muito importante que a gente sempre avalia, a equipe multidisciplinar, quando tem alguém que precisa ser cuidado, que tipo de... a gente chama de grupo de contenção, né? Que tipo de grupo de contenção essa pessoa que precisa ser cuidada tem? Né? Além do familiar, além daquela enfermeira do posto que vai lá também. Além de um grupo, às vezes, tem grupos de centro, né, que vão na casa da família. Então, a gente tem grupos bastante... de crenças diferentes, de religiões diferentes, que às vezes vão na casa da pessoa, vão ajudar, vão fazer uma conversa, né? Vão acolher essa família. Então, esses grupos de contenção, eles também dão uma sustentação super importante pra gente. E tem gente que às vezes não sabe porque não sai não sai de casa. Né? Então, às vezes a gente precisa comentar. Comentar, por exemplo, num grupo desse, gente, em casa está acontecendo tal coisa, precisaria de uma ajuda. Alguém conhece alguém que faz isso? Alguém pode me indicar alguém que entenda desse assunto, sei lá, uma ferida abriu, sei lá o que, alguém doa remédio, e a gente às vezes fica ali naquele mundinho sem pedir. A gente precisa abrir um pouquinho essa possibilidade, né? Pode passar, né? Aí a gente fala, o que é autocuidado, né? Entendo o que é autocuidado. A gente tem 4 dimensões extremamente importantes que eu vou falar para vocês, são as 4 dimensões que adoecem, né? Como é que a gente pode fazer? É claro que aqui é uma dicasinha muito simples. Mas uma coisa vai desencadeando outra. Assim como a gente adoece porque uma situação aconteceu
e ela vai desestruturando as outras, quando eu começo a cuidar de uma delas, eu fortaleço as outras, né? Então, se eu não estou conseguindo, sei lá, parte social, não estou conseguindo pedir muita ajuda no momento, a minha família mora super longe, e nesse momento o que eu tenho é isso, sou eu ali. Então, o que você está fazendo, por exemplo, na sua parte espiritual? Né? Então, quando você está dando, se você der espaço para essa parte espiritual, né? Trabalhar um pouquinho um silêncio, trabalhar um pouquinho a sua cabeça, práticas que a gente consegue fazer em casa, que vai trazer um pouco mais de tranquilidade pra gente. Se você faz isso, você se fortalece para olhar as outras partes, né? A gente costuma falar assim, se a gente cuida de alguém que está adoecido, de alguém que precisa de muito cuidado, eu preciso muito fazer os exames que eu preciso fazer durante o ano. A gente pega, às vezes, por exemplo, em dinâmicas de família, que tem pessoas que estão cuidando de alguém que está doente há 10 anos e ela faz 5 anos que não faz um exame de sangue. Nem ela sabe o que está acontecendo ali internamente. Então, a gente precisa manter esse processo do autocuidado, né? Se você fadiga junto com quem você está cuidando, aí a gente entra no olhar só do adoecimento. Eu não consigo olhar mais nenhuma outra possibilidade, né, de fazer mais nada. A pessoa não vai no casamento, aí alguém faz um batizado, ela não vai, porque ela já não tem nem força mais para isso. O universo dele é aquele ali. Aí o que acontece? A gente vê familiares com depressão, né, em processos extremamente depressivos, e se arrastando ali, fortemente, para tentar manter o que ele precisa. Mas aí quando ele adoece, e se ele não pede ajuda, a coisa começa a ficar bastante complicada. Então, o autocuidado, dormir é uma coisa fundamental, né? Você até brincou, né? Se dá para dormir, né? Mas dormir faz com que você se regenere neurologicamente. Né? Ninguém dorme aqui, gente, é verdade? Para dormir, deram uma reação do tipo, parece uma utopia. É que eu durmo demais. É, que bom. Dormir demais quanto, assim, tipo, muito? Ah, eu durmo a noite todinha e se deixar eu durmo assim, depois do almoço eu durmo a tarde toda. Ah, que delícia, né? É um sonho de consumo. Dormir a noite toda já é uma coisa maravilhosa. É? Se der pra dormir à tarde também é uma coisa muito boa, mas dormir, ela é fundamental, ele regenera todo o nosso processo neurológico. Então, não dá. Se a gente não dorme, você acaba ficando um zumbi durante o dia, mexe com a sua alimentação, mexe com todo o cansaço, mas dormir é uma coisa fundamental. E aí, uma coisa que a gente fala, a questão de dormir, quando você tem, às vezes, uma pessoa adoecida e você mora com ela, ou você precisa cuidar dela, dormir com ela, alguma coisa assim, é muito interessante que às vezes você consiga entrar no mesmo ritmo que ela. Então, às vezes você falou, por exemplo, que a pessoa não dorme a noite inteira. Não dá pra você ficar a noite inteira acordado com a pessoa e não dormir durante o dia. Então, se você precisa ficar acordado cuidando dessa pessoa durante a noite, você fica durante a noite acordado olhando para ela, olhando por ela, e no outro dia, no horário que ela dormir, você dorme também. Às vezes a gente tem que fazer isso no primeiro momento, até você ajustar o que precisa. Né? A fadiga, ela vem nesse processo. A pessoa não dorme durante o dia, não dorme durante a noite, porque a pessoa que eu estou cuidando não dorme. E no outro dia ela vai no sacolão, ela vai fazer outras coisas, ela vai limpar a casa, lavar roupa. Aí ela passa mais uma noite sem dormir, mais uma noite sem dormir. E aí não há corpo que aguente, né? Você vai ficando uma irritabilidade, a falta de sono dá uma irritabilidade muito grande na gente. É o corpo dando uma dica que você precisa dar uma descansada. Né? E nem criança quando tá com sono, né? Berra, 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 a gente fala, não tá com sono. Vamos pra dormir ali, coisa calma. Isso funciona pra gente também. É que criança chora, né? Faz uma birra, você põe ela pra dormir. A gente quando fica adulto não quer fazer isso. Não é que não dê vontade, né? De você dar né? Você chorar, bater o pé, dar uma birrada pra ver se alguém te põe pra dormir. Aí a gente não faz isso porque a gente cresceu, né? Depois que a gente cresce, não pode fazer nada, não pode fazer nada. E a gente precisa olhar para as emoções da gente. Tem uma coisa que a gente chama de sequestro emocional. Quando a gente fica refém emocionalmente de um processo de cuidar. Então, é muito comum. A pessoa tá, assim, ela só olha para a dificuldade, para a dor, para a tristeza, do sofrimento, e ela fica naquilo ali. Aí você dá uma sugestão para ela sair, ela queria mais uma 5 dificuldades são daquela sugestão. Né? Então você fala, o que você acha da gente fazer tal coisa? Ah, não dá. Então ali ela começa. A gente percebe que ela está sequestrada emocionalmente. Toda a emoção dela já está adoecida.
Por isso que a gente chama de sequestro, porque eu fico refém daquilo ali, né? Como é que eu consigo fazer isso? Quando eu consigo olhar para qual dessas dimensões para mim é mais fácil. Olha, eu não posso cuidar muito do meu físico agora, porque eu estou tendo, não estou conseguindo dormir direito. Então se alimenta adequadamente. Eu olho para uma partezinha daquilo ali. Né? A parte social, consigo pedir ajuda para alguém? Não tem muita gente por perto, né? Mas eu preciso entender que se no posto ou em que grupo eu poderia fazer parte. Hoje, vamos comentar sobre São Paulo, né? Fora de São Paulo às vezes é um pouco mais complicado, mas hoje onde a gente está, existe muito grupo de apoio. E com essa questão da pandemia, esses grupos de apoio passaram a trabalhar online. Então às vezes a gente consegue fazer parte de algum grupo de apoio. E grupo de apoio que passa pela mesma situação que eu estou passando. Cuide de um idoso, cuide de 2 idosos, cuide de uma pessoa doente, cuide de uma pessoa acamada. Quando você faz parte desse grupo, as pessoas vão compartilhando uma série de experiências com você. E tem tanta coisinha importante que você fala, poxa, por que eu não pensei nisso? Né? E aí quando aquela dica vem, eu vou amenizando um pouquinho. Então, uma dessas partes pode ser o gatilho para a gente começar. Né? E aí a gente vai se fortalecendo e eu vou entrando em outras coisas. E aí, né, aí a gente finalizando um pouquinho, depois eu vou abrir para vocês quiserem perguntar alguma coisa. A gente tem que entender os limites da gente. A sua entrega depende do que você tem para oferecer. Né? Então, quando mais adoecido, então você vai entregar uma filha adoecida, você vai entregar uma esposa adoecida, você vai entregar uma amiga adoecida. Se você tiver adoecido, é isso que você vai entregar para quem você está cuidando. Então, a gente tem que ser real e não perfeito, né? Mas a gente muitas vezes quer fazer do nosso jeito é mais legal, do nosso jeito funciona, né? Então, você, sei lá, põe a coberta e enrola os pés, a pessoa vem e tira os pés, não, mas do jeito que eu faço é melhor. Então, às vezes a gente se pega nessa questão de querer fazer tudo do nosso jeito. E aí você acaba ficando sozinho mesmo. Porque se a sugestão que vem para você não funciona, eu dou um passo atrás. Né? Então, às vezes a gente acusa muitas vezes as pessoas de nos abandonarem numa solidão de cuidados, mas às vezes eu não permito. Então, às vezes eu preciso permitir um pouquinho que o outro venha e dê uma sugestão. O que você acha que dá para fazer? Porque a gente entra nesse processo de querer esse processo todo perfeito. Então, a gente precisa se abraçar um pouquinho. A gente erra, a gente comete desatinos, a gente fica estressado sim, a gente fica nervoso sim, a gente fica extremamente irritado. E quando eu assumo que isso está muito forte para mim, muito provavelmente vou deixar alguém cuidar de mim também. Aí eu vou até pegar a fala, quando ela chegou, ela falou assim, esse assunto vai ser bom porque eu tô cuidando. Mas um dia eu vou ser cuidado, ainda quero estar cuidando por enquanto, né? Mas quando a gente cuida, em algum momento eu preciso ser cuidado. Eu preciso abrir a guarda um pouquinho para isso, né? Pra deixar alguém, tipo, deixa que eu faça esse almoço hoje pra você, vai dormir um pouquinho. Aí você vira e fala, tá, eu vou dormir, a pessoa tá lá no quarto e fala assim, não esquece de pôr a batata, viu? Gente, mas não era eu que ia fazer o almoço, né? Você fica ali tentando dormir, os olhinhos só. Põe aquela batatinha, põe uma cenourinha aí. Aí é bem complicado, né? Como é que você vai ajudar uma pessoa dessa? No outro dia você já não vem mais fazer o almoço, né? Você compra no máximo uma marmitex e manda entregar. Pra ela não ficar, né? Gente, mas a gente precisa se acolher de alguma maneira desse processo. Deixa eu ver. Acho que é isso. Mais uma. Tá. Isso é muito extremamente importante. Para quando a gente cuida de pessoas que estão dependentes da gente, e para quando a gente cuida, às vezes, de idosos, principalmente, a gente costuma falar o seguinte, nós somos seres biográficos. A gente precisa entender que a pessoa que a gente cuida tem uma história dela. A gente precisa respeitar essa história. O que a gente vê, às vezes, a pessoa, por compaixão, ela querer mudar hábitos, gostos e manias que as pessoas têm quando eu estou cuidando. Tem que ser do meu jeito. E aí você entra no embate. Porque a pessoa não quer que você mude o jeito dela. Ela não quer que você mude a cômoda dela que está lá. Aí você fala, mas 50 anos que essa cômoda está aí. Então larga a cômoda lá, 50 anos, deixa mais 50. Né? Mas quando as pessoas elas vão cuidar, e para adaptar no que você precisa, você sai mudando, então nessa tentativa. E às vezes as pessoas falam assim, familiares falam para mim assim, nossa, mas eu tento ajudar, ela não me ajuda. Mas até onde você está tentando ajudar? Qual é o limite? Porque essa pessoa,
ela nasceu, ela cresceu, ela teve perdas. Quando a gente toma conta de idoso, tem muito isso. Quantas perdas um idoso teve? Né? Mães, pais faleceram, irmãos, tios, né? Quem mais? Então essas pessoas, elas têm perdas, elas tomaram decisões na vida delas, elas erraram, elas acertaram, elas têm uma história. Elas casaram, separaram, tiveram filho, perderam filha. Essas histórias, elas não podem ficar soltas. E quando a gente respeita esse processo, você ajuda de verdade a pessoa. E você consegue trabalhar a sua ajuda também com essa pessoa. Então a gente tem uma história de vida. Esses embates geralmente acontecem quando a gente não olha para isso. A pessoa tem uma cultura, né? Tem um caso de uma senhora que a gente, cuidados paliativos, que veio, que a gente teve bem interessante, tinha 93 anos. E uma das maiores preocupações que os filhos tinham, que ela tomava cerveja preta todo dia. Né? E eles tinham que falar com o médico, a equipe lá, tal. E achando que tipo, ela piorou na situação dela, ela estava bem independente já. E não conseguia mais andar, tinha que levar as coisas para ela. Fisicamente até que ela estava bem, tomava muito remédio e tal. E o filho todo angustiado veio pro médico e falou, né? Todo dia tomar essa cerveja, não pode, mas o médico falou, quanto tempo ela toma essa cerveja preta, pelo amor de Deus? Tomou a vida inteira. Ele falou, então é agora que falta meia dúzia de meses para ela partir, eu vou suspender a cerveja preta, não vou fazer isso. Né? E eu vou continuar dando cerveja preta para ela? O médico falou, dê a cerveja preta para ela. Uma pessoa de 93 anos que já tá cheia de coisa para cuidar e você tá me explicando que é diabo da cerveja, deixa a cerveja preta. Não é? E outras coisas que as pessoas querem, vamos jogar esse paninho fora, porque esse paninho tá velho. E a pessoa se agarra naquele paninho, se embate naquele paninho, né? E a pessoa puxa o paninho, a outra fez assim, ó, já brigou por causa do paninho ali. Você vê só a cabecinha fazendo assim e já passou por isso. Né? E você puxa o paninho, põe o paninho no lixo, e a pessoa fica revoltada que você tá jogando o paninho dela no lixo. Larga aquele paninho lá, porque foi a vizinha dela, a tia da vizinha dela que bordou pra ela, quando ela tinha 30 anos. Larga esse paninho lá, mas as pessoas ficam se pegando em coisinhas. É mais fácil nós entendermos e mudarmos a nossa opinião do que o idoso, né? Eu costumo falar o seguinte, a gente vai envelhecendo como uma árvore. Quando uma árvore ela tá rasinha, uma novinha, a gente arranca uma árvore, ela tem um pouquinho assim de raiz, e você planta ela em vários outros jardins. Conforme ela vai crescendo, fica mais difícil, a raiz está mais profunda. Somos nós assim. Todas as experiências de vida que a gente tem é o que a gente está enraizando essa existência. Isso vai enraizando. E você pega alguém com 80 anos, como é que você arranca uma árvore de 80 anos? Essa raiz já está muito espalhada, já tem muita história, tem muita coisa ali. Então é mais fácil, quem é mais novo, ter consciência desse ser que tem uma história na sua frente. Porque a gente às vezes tenta inverter. E a pior coisa que a gente pode fazer é inverter papéis. Às vezes eu corrijo algumas pessoas que falam isso. Agora eu sou mãe da minha mãe. Não, você não é. Você é filha da sua mãe. Você é filha do seu pai. Você é a irmã mais nova do seu irmão mais velho. A gente não pode inverter esses papéis. Quando a gente inverte, a gente passa a ter uma autoridade sobre isso. Se eu sou mãe da minha mãe, eu não posso feito mãe. Mas ela é mãe. E ela tem essa história de mãe mais tempo. E ela vai vir no embate com você. Né? Então, às vezes, inverter esses papéis com os idosos é muito complicado. Eu tenho a minha história, né? Eu tenho as minhas posições, então tem uma série de coisas ali. Tem toda uma biografia. Por que a gente fala que é um ser biográfico? Porque nós temos uma história física, né? Então, as doenças que eu tive, que às vezes me dificulta alguma coisa, né? Então, meu corpo fala de mim. O que eu como fala de mim, o que eu falo fala de mim, né? O que eu uso fala de mim. Tudo isso é uma história que a gente cria. É base a gente se olhar. Tem gente que fala pra você, vi tal coisa, vi a sua cara. Você fala, é mesmo, é a sua cara. Por que é a minha cara? Porque a gente tem a gente passa uma mensagem da nossa história. Né? Você fala, nossa, isso aqui, olha, lembrei de você. Por que lembrou de você? Porque você passa uma informação quem você é. E quem está sendo cuidado tem essa informação. E a gente precisa olhar com muito carinho para isso. Né? Então, respeita a história, respeita os gostos. Claro que a gente vai fazer uma contenção, às vezes precisa que a pessoa, sei lá, tá chovendo, a pessoa quer sair na chuva. Não vai sair na chuva, né? Você vai ficar aqui.
Quando ela era criança, ela gostava de tomar banho de chuva, tá, mas não vai, porque tá com pneumonia, não vai pra chuva, pronto. Né? A gente tem que ter esse bom senso. Mas a pessoa tem coisinhas que as pessoas se quebram, às vezes, em questão de alimentação, de as coisas dentro da casa da pessoa. Ai, eu limpo minha casa todo sábado. Aí você quer limpar a casa da pessoa todo sábado. Ela não quer limpar a casa dela todo sábado. Ela quer que você vá lá, dar comidinha dela e vai embora pra tua casa. Vai cuidar da sua vida. Não, mas você quer ir lá, limpar a geladeira dela. Você não quer saber de minha geladeira. Né? Mas por que tem essas coisas? Joga essas coisas fora. Aí começa as brigas, né? Vai jogar coisa fora. Mas é isso. Então, a gente tem que respeitar a história de quem está sendo cuidado. Porque no momento que nós estivermos na situação de sermos cuidados, muito provavelmente a gente vai brigar por essa história nossa também. Aí eu vou querer colocar meu espaço. Peraí, na minha casa, tá fazendo as coisas? Então, eu acho que é essa questão que essa troca que a gente pode fazer, né? Dá para fazer, é muito possível. Então, dá para fazer em grupos, dá para pedir ajuda. A gente só precisa realmente entender um pouquinho como que funciona isso. E quem cuida, né, tá numa missão muito importante. A gente tá numa casa, né, espírita. Eu acho que nada acontece por acaso, aí já é a minha visão pessoal e espiritual da vida. As coisas não acontecem por acaso, a gente não cuida de alguém por acaso, as pessoas não passam na nossa vida por um acaso. Tem uma história. Se a gente for um pouquinho mais sensível para essa história, a gente talvez consiga compreender por que está acontecendo, né? Então é isso. Acho que só tem isso. Faz mais uma, eu acho que tem mais. Deixei essa frase, né? Me cuidando, sou capaz de enxergar como precisa ser cuidado, respeitado e amado. Então, quando eu tenho cuidado comigo, quando eu gosto das minhas coisas, eu sei porque o outro gosta das dele, né? Pode passar, né? Pode passar. Obrigada. Vocês querem fazer alguma pergunta, gente? Perguntar, gente. Vocês são faladeiras. Vamos lá. Vamos perguntar. Nas colocações. Foi tão clara nas colocações que não tem perguntas. Não tem pergunta. Alguém cuida de alguém assim que está se sentindo hoje, por exemplo, cansado? Né? Eu cuidava, na verdade. Vai fazer um ano que eu perdi a minha avó. E por 15 anos eu cuidei dela. Pegar no colo, hoje eu sinto nervo ciático. Tem 30 anos e nervo ciático ataca, dores no braço, tendinite, tudo. Porque eu dava banho, eu pegava no colo. Quando eu comecei a cuidar dela, ela tinha quase 90 quilos. Quando ela faleceu, ela tinha 50 quilos, ela emagreceu muito. Ela não se alimentava direito, não dormia direito, ela não dormia nem à noite, nem durante o dia. Aí vai fadigando, foi o que a gente falou, né? Hoje eu sinto, que nem você falando, eu percebi. Que nem a minha memória já não é igual, não lembro muita coisa. Você fala comigo, daqui a pouco eu falo, foi mesmo? Foi dito, que a visão é boa. A memória foi atacada total. Porque a gente tem que estar. Mas olha, nunca é tarde para começar. Antes da pandemia, já tinha uns 2 anos que eu não ia no médico. Depois da pandemia, durante a pandemia, Também eu não. não conseguia marchar. Ficamos. E agora ainda não fui no médico. Então, mas agora dá para isso que eu vou falar, dá para, mesmo que a gente perceba um tempo depois, que a gente já passou por isso, que a gente já tem resquício no corpo do que a gente está passando, dá tempo de olhar. E hoje tem os filhos. Hoje tem 2. E que nem você falou, a gente esquece a nossa vida, realmente. Eu tenho 12 anos que eu estou com uma pessoa, agora que eu fui morar junto com ele. Porque a minha preferência era ela, total. Se fosse, vamos morar comigo, ela não vai, eu não vou. Porque eu tinha que cuidar dela. Tive 2 filhos, nesse percurso de 15 anos. Tive 2 filhos, tenho uma menina de 8, que é a mais velha. Mas nesse percurso de morando com ela, tudo sendo criado junto com ela, no convívio dela, não do pai. E hoje é isso, né? E se não se cuida, é o que a gente está falando, vai ser uma mãe, tem 2 filhos para cuidar, vai ser uma mãe cansada, né? Uma mãe irritada, uma mãe cheia de preocupações, mas dá para se cuidar sim, viu, Olga? Tem casos também que a pessoa, quando está cuidando de alguém, e se alguém falece, acaba sentindo falta. Sim. Você sente uma falta tão grande Sim. daquele cuidado que não consegue mais viver, acaba ficando depressivo. Sim. Quando estava cuidando, reclamava, mas a hora que A pessoa não está, sim, tem parece que tem. ela
vive numa dependência, né? É isso mesmo, exatamente isso. Quando a gente cuida de alguém por muito tempo, é muito comum, depois que a pessoa falece, o cuidador se desorganiza bastante. Porque grande parte dele, ele tirou, né, da vida. Então ele passa a fazer aquilo. Eles são lutos complicados às vezes. Porque é como se a pessoa perdesse a função dela. E eu perco a função, eu fico sem chão. E agora o que eu faço na minha vida? Né? Por quê? Porque durante o período do cuidar não teve esse olhar. Agora, se você está cuidando, e você se cuida também, você percebe que essa pessoa precisa de cuidado que você precisa, se ela vem a falecer, você ainda tem esse hábito de se cuidado. Quando não, a gente entra num luto profundo, e um luto de si mesmo, né? Porque eu já não consigo mais reconhecer quais atividades que eu tenho. E a questão da culpa, né? Porque às vezes a pessoa vai embora e fica assim, mas eu não fiz tal coisa, eu tratei mal aquele dia, eu respondi desse jeito. Nossa, eu não tive É a necessidade de ser paciência. perfeita. Então, Se a pessoa acha, se ela tem essa dinâmica de perfeição, de fazer tudo aquilo, e ela entra nessa fadiga toda, quando a pessoa ela se questiona bastante, né? Poxa, eu podia ter feito mais alguma coisa. Se eu tivesse chegado meia hora antes, tivesse chegado meia hora depois, faz parte do processo. Mas eu só consigo enxergar o processo do adoecimento, da finitude, se eu estiver bem comigo, porque aí eu consigo ter esse olhar. Caso contrário, eu fico achando que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, nada vai acontecer. Será que não? Isso a gente não tem controle. E aí dá uma desorganizada bem grande. Né? Tem grupos de apoio, inclusive, para familiares que ficam nesse limo, nesse luto. A pessoa tem que reaprender. Às vezes voltar a estudar, voltar a trabalhar. pra se enxergar, né? Para se enxergar. Então é bem interessante. Isso demora para passar esse tempo de esquecer, Do luto, no luto não tem um tempo, porque cada um tem uma história, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, daqui a uns 6 meses tá tudo bem. Não é verdade. Cada um tem uma historiazinha para ter. O que a gente costuma falar? Como que o luto ele vai passando? Quando a gente começa a se dispor a coisas novas para acontecer. O luto, ele tem uma dinâmica assim, ora a gente olha para a dor, ora eu olho para a vida. Então a gente chama de um processo de dualidade. Ora eu estou muito chateado, muito triste, e ora eu preciso fazer algumas coisas para retomar a minha vida. Como é que a gente percebe que o luto está começando a se organizar? Porque o luto não é para ser superado. Ele o luto não é uma competição. As pessoas falam, precisamos superar o luto. Não, você não precisa superar nada. A gente não está competindo. O que eu preciso é reorganizar a minha vida. Depois de um luto, de uma perda, a gente precisa passar por um processo de transição, de reorganizar a vida. E aí a gente percebe que o luto começa a ser reorganizado quando eu passo a entender melhor o que eu preciso fazer. Então eu vou voltar a ir para a igreja, eu vou voltar a frequentar o centro, eu vou voltar a ir para o sacolão, eu vou voltar a fazer almoço que eu deixei de fazer. E aí a gente percebe que o luto que a pessoa está se regenerando de alguma maneira, e esse luto ele está se reorganizando. Porque o luto ele faz parte da nossa vida, né? Então isso, quando a gente fala que a gente é um ser biográfico, é isso. Em algum momento alguém partiu, e a partir dali isso também faz parte da minha história. Olha, gente, né? Em tal data, minha mãe faleceu, em tal data, meu pai faleceu. E aí o luto, quando ele começa a fazer parte da minha história, é porque eu estou conseguindo dar uma reorganizada na minha vida. Né? Então, por exemplo, às vezes quando a pessoa está num luto muito profundo, ela fica 2, 3 dias muito mal, e um dia bom. Aí a gente vai acompanhando essa pessoa de luto. E aí, passado uma semana, 10 dias, 15 dias, ela fica 3 dias ruins e 3 bons. Então ela já está começando a se regular. Uma regulagem emocional que a gente tem. E aí depois ela começa a fazer mais coisas. E ela consegue fazer mesmo triste. Então, pessoal, ela foi no aniversário do sobrinho e chorou porque viu a foto da avó. Mas ela foi no aniversário do sobrinho. Então, assim, ela já está conseguindo mobilizar a vida dela, né? E a tristeza, ela começa a ter um lugar diferente na vida da gente. Quando que é um luto muito complicado? Quando eu entro na dor e aí eu não saio da dor. E aí tem algumas complicações, aí vem às vezes uma depressão, algumas outras questões emocionais que uma orientação psicológica, um grupo de apoio ajuda bastante. Né? Mas o luto é um processo de reorganização da vida. A gente reorganiza de alguma maneira.
Né? A gente vai buscando ali uma forcinha que a gente tem. Ela é guardadinha, mas ela aparece. Sabe o que eu acho difícil? É difícil quando você sabe, quando você percebe que você precisa ser cuidado. Porque os idosos, né, a gente está chegando lá, ok? Mas eles não dão o braço a torcer, não percebem que estão precisando ser cuidados, né? Que eles não conseguem mais fazer algumas coisas sozinhos, mas não querem depender de ninguém, então não querem a companhia de alguém, um filho, enfim, né? Como proceder? Você fala assim, me ajuda a te ajudar, né? Pelo amor de Deus. Sim. Porque É difícil para o idoso perceber isso. Quando né? você tem um idoso lúcido, aí a gente vem naquela fala que você trouxe há pouco. Eu preciso me adequar de alguma maneira à velhice dele. Né? Eu conheço uma senhora de 90 anos não sozinha. Sim. Não quer que faça coisas. Toma banho dela, faz a comidinha dela, faz as coisinhas dela, vai lá, passa. Na pandemia, foi um estresse, porque esses filhos queriam entrar, queriam fazer, acontecer eles irritado, porque não conseguia, porque né, nem o sacolão não conseguiria ir. Mas é isso, é você ter consciência da lucidez dela. É diferente de um idoso que não tem lucidez. Né? Que eles colocam em perigo e colocam outras pessoas em perigo. Então, às vezes, você tem que tratar um remédio, você tem que dar um remédio manhã, de tarde, de noite, você tem que, se você sair, você chama alguém para ficar. Então, aí sim, por isso que é importante, sabendo do que a pessoa tem, alguma demência senil, se ela tem algum prejuízo que vai comprometer a segurança dela, sim, aí você vai agir, né, com muita amorosidade, com muita afetividade, não é catar a pessoa e castiga, te colocar na cadeirinha ali, né? Não vai fazer isso. Mas quando a pessoa é lúcida, a gente realmente tem muito jogo de cintura para isso. Aí o que acontece? Tá, meu pai é lúcido, não me ajuda a ajudar ele. Aí você passava na casa dele 2 vezes por semana. Começa a passar assim. Você que lute. Muito bom. Ele não quer que eu durma na casa dele, ele não quer que eu faça nada. O que eu vou fazer? Eu vou passar mais vezes. Né? Porque ela não quer que mexa. Você tem medo que ela se machuque. Tem medo que... Exatamente, dando a comidinha dela, fazendo as coisinhas dela. Então você tem medo de uma pessoa idosa pode cair e se machucar? Então, ao invés de você ficar com essa preocupação, tipo, você não passar lá, vai que a pessoa cai, fica 3 dias caído lá, né? Passe todo dia. Dá uma passadinha lá, olha, trouxe um pãozinho. Aí você vai lá, leva uma batata, vai no outro dia, leva uma coisinha, né? Instala uma câmera, né? Também, uma boa opção. Então, assim, às vezes uma câmera no quintal, né? Você tem que pensar na privacidade da pessoa. Às vezes uma câmera no quintal, na lavanderia, onde a pessoa vai lá lavar uma roupa, pode escorregar. A câmera hoje ajuda bastante mesmo em algumas situações, né? Mas tem pessoas que cuidam de pessoas acamadas, que tem câmera, justamente para ver se ela não cai da cama, para ela poder dormir, então ela fica ali no celular olhando e tal. Então cada caso é um caso muito específico. Mas a gente tem idosos lúcidos, que é o que a gente quer, lucidez na velhice, né? Deus abençoe. A lucidez traz essa dinâmica e a gente acaba tendo que se adequar um pouquinho, vai mudando o ritmo. Né? Posso falar mais sobre isso? Eu vivo esse processo com a minha mãe, né? Eu moro com a minha mãe mora comigo, né? E ela é muito lúcida, ela é muito ativa, ela é muito dinâmica, ela só não sai sozinha porque ela não tem muita firmeza para andar sozinha. E eu tenho que me adequar muito a muita coisa na vida dela por causa disso. Porque, assim, é como a gente falou agora, né? É mais fácil eu mudar certos comportamentos do que ela. Sim. Com 80 anos eu não vou conseguir mudar ela. Enraizar algumas coisas ali bastante importantes. E como você falou, é importante isso. Eu nem quero que ela mude. É respeitar mesmo a vida que ela já teve. Assim, minha mãe já perdeu muita coisa na vida. Sofreu muito. Então eu acho que eu não tenho nem direito de, às vezes, brigar com ela por um tapete, por exemplo. Sim. Né? Tapete na pia. Que antes eu tinha, e quando ela veio morar comigo, eu tirei todos os tapetes. É só um tapete, então isso não me faz diferença nenhuma. Então acho que a gente tem que respeitar mesmo essas histórias. É uma fase da vida. Assim, exatamente. Como tudo é uma fase. É isso mesmo. A gente vai se adequando. Mas Adequação, paciência. paciência, paixão, né? Amorosidade, afetividade. É isso que a gente vai fazer. Mas pra gente tem que ter isso com a gente também. Então eu tenho que me cuidar, ir no meu médico, ver como é que eu tô, né? Fazer minhas meditações, fazer minhas orações, né? Eu tenho que... É isso que é uma sustentação, né? Então, orar e vigiar, né? Você falar, Senhor me ajuda, Senhor me... Não, minha filha, levante daí e faça alguma coisa, né? Então,
A oração ela é muito boa mesmo, mas falando a verdade, é importante a gente orar e depois silenciar para ouvir a voz de Deus na nossa alma, né? Ouvir isso Senão tudo. a gente não consegue. Então, é isso, cuidar da nossa espiritualidade, que a gente consegue entender. A espiritualidade traz muito conceito para a gente da vida, da finitude, né, desse processo todo. É o nosso lado espiritual que nos mostra isso. Né? Mas a gente tem a vida social, precisa ir no aniversário de alguém, precisa ir no casamento de uma amiga, sabe? A gente não pode ficar também. Você falou que sua memória com você, tá? Não pode sair, mas, sei lá, precisa passar um final de semana fora, vai viajar com alguém, já combina com alguém, olha, fulano vai ficar aqui, não, brinca alguém, dorme aqui com a avó, porque eu vou viajar, vou para o aniversário de uma amiga. A gente precisa alimentar isso, né? Porque aí eu volto tranquila, volto em paz, vou lá cuidar dessa rotina. A gente não pode deixar de fazer isso, porque senão a gente entra num looping, assim, de muito conhecimento. E aí eu vou compartilhar com vocês um vídeo que meu filho fez, mas não vai ter som, mas vocês vão ver a história, né? A gente fala de ser biográfico, mas eu vou compartilhar com vocês um vídeo, tá aí. Deixa eu ver. É uma... Ah, não, acho que ele tá aqui. Eu acho que vê se o som do computador tá ligado. Vê o som do computador como tá antes, senão ele vai passar. Vai, segura. Vê o som do computador. Onde tá o som do computador? Aqui? Eu não sei se o som vai sair, talvez saia baixinho, tá ligado? Tá. Mas eu acho que precisa de uma caixinha, mas vai dar pra vocês verem. Eu vou compartilhar com vocês esse vídeo que meu filho fez. Tem som, deixa eu ter som. Uma musiquinha bem bonitinha de fundo. Vocês conseguem enxergar? Eu nem vi o que eu acho. Essa é minha mãe. Queria compartilhar com vocês. Esse vídeo foi feito, a música é bem bonitinha, bem lindinha. Agora em agosto faz um ano que ela partiu. Ela ficou 13 anos aprisionada no Alzheimer. E na época que a gente fez isso, foi ano passado que a gente resolveu fazer, justamente porque a gente sabia que ela estava partindo, estava muito perto, e a gente tinha a preocupação de deixar uma história, né? Então, quando eu falo para vocês que a gente é um ser biográfico, é isso, ela tem uma história. Então, não dava para ficar só no olhar da doença, da dor, né, que a gente teve. Então, a gente recolheu, meu filho fez esse vídeo, uma música bem bonitinha no final, uma música mais emocionante, ainda bem que não tocou, né? Senão, ia chorar todo mundo aqui. Mas é isso, né? Essa é a história da Dona Maria, e foi ela que me trouxe até aqui, na verdade, que esse projeto, né, de falar um pouquinho sobre cuidar de quem cuida. Eu estou contando para vocês um pouco da minha vida profissional, né, que eu me apropriei muito desse assunto durante muitos anos, mas eu passei por isso também. Então, dá para passar por isso. Fadiguei também, briguei com o irmão, depois a gente fez as pazes, as coisas foram se organizando, até que a gente percebeu que realmente a gente precisava se cuidar para poder cuidar dela, senão a coisa não ia funcionar, né? Então é isso, gente. Obrigada. Nós agradecemos. A gente agradece, muito obrigada. E tem meu contato, deixo passar esses slidezinhos, depois se quiser colocar, vocês têm um grupo, alguma coisa, né? Dos cuidados. E estou à disposição. Se alguém quiser uma hora perguntar alguma coisa, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, gente.